Nas últimas décadas, o avanço da tecnologia e o desenvolvimento dos computadores transformaram a forma como a sociedade interage com o meio ambiente. Estes avanços possuem grandes potencialidades para a contribuição de preservação do meio ambiente e uma relação mais sustentável entre os humanos e o meio, tal qual podemos citar a coleta de dados, a simulação computacional e a inteligência artificial, que são grandes possíveis aliadas nesse processo. No contexto da crise climática e da crescente pressão sobre os recursos naturais, a computação se tornou uma ferramenta estratégica. Modelos climáticos complexos, sistemas de sensoriamento remoto via satélite, redes de sensores IoT e plataformas de Big Data ambiental permitem monitorar a qualidade do ar, a temperatura dos oceanos, o desmatamento e a perda de biodiversidade em tempo real. Isso favorece a tomada de decisões baseadas em evidências, ampliando a capacidade de governos, empresas e organizações de implementar políticas e ações mais eficazes. Entretanto, deve-se ressaltar também que tais avanços contribuem significativamente para a crise climática, uma vez que o descarte de lixo eletrônico, a extração extensiva de recursos naturais e a alimentação energética por fontes de energia não sustentáveis podem agravar a situação global. Sendo esse um dos desafios da computação, é necessário relevar esses fatores para contribuir para uma computação sustentável que consiga, de modo significativo, reduzir os danos à natureza. Ao mesmo tempo, o avanço científico, estimulado por esses recursos computacionais, abre espaço para novas áreas de estudo, como a bioinformática aplicada à conservação, a modelagem preditiva de impactos ambientais e a otimização de processos industriais com foco em eficiência energética e menor emissão de poluentes. Assim, ciência e tecnologia convergem para enfrentar um dos maiores desafios contemporâneos: promover o desenvolvimento humano sem comprometer o equilíbrio ecológico do planeta. A transição energética busca reduzir a emissão de gases do efeito estufa por meio da substituição de fontes poluentes por energias limpas e renováveis, como solar, eólica, nuclear e hidrelétrica. Essa mudança está alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e com o Acordo de Paris, que visam combater as mudanças climáticas. A energia solar vem crescendo por ser limpa, acessível e eficiente em locais remotos, mas ainda enfrenta limitações como a necessidade de grandes áreas para instalação de placas solares e a dependência da luz solar. Já a energia eólica é eficiente e não poluente, aproveitando o potencial climático do Brasil. No entanto, pode causar impactos como poluição sonora e interferência na migração das aves. A energia nuclear, apesar de não depender do clima e ter alto potencial energético, levanta preocupações com a segurança e os resíduos radioativos. A energia hidrelétrica, predominante no Brasil, é barata e renovável, mas sua instalação pode causar desmatamento, perda de biodiversidade e alterações ambientais. Nesse cenário, a computação tem papel fundamental. Redes inteligentes e algoritmos ajudam a distribuir a energia conforme demanda, enquanto softwares monitoram usinas e previnem falhas. Em paralelo, o consumo de energia por data centers, que representam cerca de 2% da energia global, é um desafio devido ao resfriamento dos servidores. Com o uso da inteligência artificial, empresas como o Google conseguiram reduzir em 40% a energia usada para refrigeração, otimizando o consumo e reduzindo impactos ambientais. Em relação aos incêndios florestais, o monitoramento por satélites permite detectar focos de calor a partir de imagens térmicas. A IA potencializa essa detecção ao prever padrões e comportamentos do fogo com mais precisão. E no combate à extinção de espécies, satélites de alta resolução e algoritmos de IA ajudam a identificar animais em áreas extensas e ameaçadas. Um exemplo é o trabalho da organização Save the Elephants, que usa o Google Earth para monitorar elefantes em tempo real e apoiar ações contra a caça ilegal. Apesar dessas tecnologias apresentarem um grande potencial para auxiliar na preservação do meio ambiente, o resultado a partir do uso delas pode variar e resultar em eventos indesejáveis, caso seus limites não sejam levados em consideração. O sistema de satélites pode agravar a geração do lixo espacial, além de infringir a privacidade de indivíduos,
e, se utilizado de maneira equivocada, pode agravar a ocorrência de atividades ilegais. Para o reconhecimento de espécies, caso o tipo de energia que alimenta o sistema for de fonte limpa e renovável, o impacto delas pode ser menor ou até pior para o meio ambiente. Em relação à inteligência artificial, a evolução da IA é um tópico importante, pois o aprendizado de máquina necessário para o desenvolvimento dessa tecnologia consome quantidades alarmantes de energia, muitas vezes provenientes de fontes poluentes. Esse consumo ocorre devido aos recursos computacionais necessários para processar uma grande quantidade de dados e realizar cálculos complexos. Portanto, à medida que as IAs se desenvolvem, o consumo de energia se torna uma variável importante. Além disso, existem questões relacionadas ao algoritmo, que pode levar a interpretações incorretas de dados ambientais, além de problemas éticos sobre a privacidade e o uso não autorizado de imagens e informações obtidas por satélites. Já que falamos sobre as potencialidades e os limites que essas tecnologias geram para o meio ambiente, agora precisamos decorrer sobre quais são os principais desafios e as possíveis soluções para ele. Dentre os principais desafios, podemos citar a falta de clareza sobre como as IAs são treinadas e quais dados elas utilizam, e como as empresas elas realmente querem proteger o meio ambiente, ou se apenas elas querem explorar os seus recursos naturais. Além disso, quem é que vai responder pelos erros na análise ambiental feita por IA? Essas IAs reconhecem que povos indígenas não são uma ameaça para o meio que eles estão inseridos? Em seguida, também temos a parte de privacidade. Satélites e IA precisam respeitar a imagem e dados das pessoas que não autorizaram seu uso. E por fim, os impactos dos data centers. Eles consomem grande quantidade de água, poluem rios e ar e principalmente onde vivem comunidades vulneráveis. Um exemplo desses data centers é o Meta na Geórgia e o da XEA de Elon Musk em Mefin. Agora que citamos alguns desafios da tecnologia no meio ambiente, podemos citar agora as possíveis soluções e caminhos para resoluções delas. Entre elas a gente pode citar a ODS da ONU, das quais a gente pode incluir 10 itens que são atingidos por essas soluções e esses desafios. E são eles a ODS de número 6, água potável e saneamento, a ODS 7, de energia limpa e acessível, a ODS 8, trabalho decente e crescimento econômico, a ODS 9, indústria, inovação e infraestrutura, a ODS 11, cidades e comunidades sustentáveis, a ODS 12, consumo e produção sustentável, a ODS 13, ação contra a mudança global climática, a ODS 14, vida na água, a ODS 15, vida terrestre, a ODS 16, paz, justiça e desigualdade. Além disso, podemos citar também o papel da legislação para o controle dessas IAs, como por exemplo, limitar o escopo do uso da IA no meio ambiente, há regras para o uso de imagens de satélites e que portais públicos tenham acesso e revisão de dados gerados por IA. E por fim, podemos falar de tecnologia sustentável como soluções para esses problemas, como por exemplo, a redução do consumo de data centers, o uso de energias limpas e renováveis para a alimentação dessas tecnologias e a redução em impactos em comunidades locais vulneráveis. Então, tendo em vista o cenário ambiental da sociedade, marcado pelas mudanças climáticas e a perda da biodiversidade, se torna urgente o desenvolvimento de tecnologias sustentáveis, capazes de diminuir o impacto ambiental. Nesse contexto, a computação exerce um papel importante na proteção do meio ambiente. Tecnologias como a inteligência artificial são capazes de auxiliar na distribuição e otimização de energia, além de ajudar no monitoramento de espécies ameaçadas de extinção e na detecção de incêndios ambientais. Assim, o uso consciente da IA se mostra benéfico para ampliar a capacidade de resposta dos órgãos governamentais aos problemas ambientais. Entretanto, o uso dessas tecnologias não está isento de desafios e contradições éticas, pois a infraestrutura necessária para essas soluções, como os data centers e os satélites, consomem grandes quantidades de água e energia elétrica, além de gerar resíduos eletrônicos não renováveis. Além disso, a coleta de dados necessários para o treinamento das IAs gera contradições a respeito do direito à privacidade, da violação dos direitos autorais associados ao uso de imagens e de artigos científicos e dos riscos de enviesamento dos sistemas da IA para atender aos interesses do capital. Portanto, a utilização dessas tecnologias demanda uma abordagem crítica e ética para garantir o aperfeiçoamento de seus benefícios ao meio ambiente e o enfrentamento de seus impactos negativos. Assim, o desenvolvimento da computação deve estar atrelado à democratização do acesso aos recursos tecnológicos e à educação digital, para assegurar a participação da sociedade no debate ambiental e técnico-científico. Isso só será permitido a partir da elaboração de legislações que regulamentem e fiscalizem o uso das Big Techs.